mais um vídeo para esse excelente canal, para todas essas pessoas lindas e maravilhosas que me acompanham e divulgam o meu conteúdo por aí. Então, se você é novo nesse canal, não se esqueça. É um esquecer com se inscrever já, porque é isso mesmo que eu vou pedir para você, se inscrever e curtir este canal e este vídeo, para que cada vez mais o meu repertório se expanda e chegue para quem precisa chegar ou não, mas vai ver esse vídeo algum dia. Bom, pessoal, hoje o conteúdo é sobre criatividade morta. É isso mesmo? Peraí. Isso. Hoje o conteúdo é criatividade morta. Tadã! Mas, gente, criatividade morta, morrida, enterrada, coitada. Não, gente, ou sim, gente, é isso mesmo. Hoje nós vamos falar de processos criativos mortos, falecidos, coitados, enterrados, porque não foram postos em práticas, ficaram ali, ó, só na matutação. O que é a matutação? É quando você matuta muito e não faz o negócio acontecer. Gente, quantos projetos meus, quantas ideias minhas estão debaixo do tapete porque eu não desenvolvi. Conteúdo não fabricado é conteúdo morto, é conteúdo não explorado e ressignificado, não só para você, mas para aqueles que serão atingidos com as suas ideias e com o seu processo de construção para a vida daquele outro sujeito, bem como para a sua vida. Todos os nossos processos criativos, sejam eles menores que forem, todo processo criativo, menor que for, ele já é importante e precisa ser repensado, estruturado, reorganizado. É como num processo de pintura. O pintor, ao se olhar, ao se deparar com aquela tela branca, ele pode ter ou não já uma ideia pré-definida do que vai fazer, ou mesmo um conceito do qual ele vai reproduzir. E ali, se ele não já colocar o seu contexto artístico de cores, linhas e etc., vai continuar sendo um quadro branco sem o menor significado. Mas quando ele olha para aquele quadro branco, para a figura que precisa ser representada e coloca ali a partir das suas vivências e do seu conhecimento plástico ali, artístico, de pintura e vida, aquilo já se torna um significado, pode ser subjetivo, porque para o artista, para o produtor daquele produto tem um significado muito pessoal, porém ele vai resplandecer na vida de outros sujeitos, trazendo simbolismos infinitos. Então, gente, eu tô falando difícil, até pra mim tá difícil calcular tudo que eu tô dizendo, mas é que eu ando lendo tantas coisas difíceis de serem compreendidas, inclusive, que eu preciso ficar relacionando as coisas para ver se de fato faz sentido. E peraí, deixa eu tentar organizar ainda melhor. Talvez não tenha ficado tão evidente o que eu quis dizer com o pintor. Quando a gente olha para aquela tela, quando o pintor, né, a gente não, porque a gente não vai ter o mesmo conteúdo para se colocar naquela tela branca, porque a gente não tem a vivência daquele artista plástico. Nós temos as nossas vivências. E a partir disso a gente constrói conforme a experiência absorvida daquilo que a gente tem maior e melhor contato. Mas então o artista tá ali olhando para aquela tela em branco e ele precisa ressignificar aquilo, senão vai ser somente uma tela em branco. E a partir do momento que ele coloca o seu contorno de significado, aquilo ali transforma não só a si, não transforma só a ele, como outras pessoas. Por quê? Porque sim. Não, porque vai materializar a linguagem do pensamento que foi concretizado. Gente, eu não sei se ficou claro, se ficou confuso, o negócio é difícil explicar, mas eu sei que tá aqui, ó. Esse momento da qual me paralisei no melhor ângulo possível para você ficar vendo a minha face toda linda desse jeito, é justamente para fazer uma breve explicação do exemplo que eu coloquei ali de Van Gogh.
O quadro do artista não traz somente uma representação do momento histórico político que ele vivia, social, mas como a comunicação foi expressiva na sua forma de pintar, nas cores utilizadas ou nas linhas traçadas naquele quadro. Então, tudo isso traz uma vivência imaginativa, mas também subjetiva para todos aqueles que possam ver e sentir. E a criatividade morta, gente, é aí que eu quero entrar. Não adianta você pensar num conteúdo se você não exercer ele, se você não movimentar para que ele de fato aconteça. Você não vai transformar uma realidade, seja a sua ou seja a do outro, se você só fica pensando e querendo e imaginando. A criatividade, ela morre a partir do momento que ela não se concretiza. Então você enterrou ideias, você enterrou processos que poderiam ser importantes para o seu crescimento profissional, pessoal. Então, é a mesma coisa, eu penso assim, nós na empresa que trabalhamos com prefeituras, né? Tantas vezes a gente apresenta trabalhos e projetos interessantes aqui, não vangloriando os nossos projetos, mas sim, de fato, eu considero os nossos projetos muito interessantes e criativos, porque partem de muito pensamento, de muita experiência palpável, por diversas vezes a prefeitura deixa morrer aquele projeto. Tem vontade, mas às vezes acaba não tendo ânimo para colocar ele em vigor. E não é porque não tem recurso, porque os recursos vêm sim para determinadas ações do município, mas é falta de vontade de se movimentar. E, infelizmente isso acontece sim, se acontece até com a gente, quem dirá dentro de um estabelecimento que você precisa colocar isso em prática para diversas pessoas e diversos processos burocráticos. Então, assim, tem vontade, mas não tem movimento. É como se fosse o mar reto. O mar sem nenhum tipo de onda, ele não é o mar. Ele não traz a emoção, ou o barulho, ou o sentimento que ele traz quando tem as ondas. E o barulho do impacto dessas ondas quando caem de volta. Então, todo o processo criativo, ele precisa ser costurado, recosturado e praticado. Senão ele não se torna nada. E a sua ideia, uma hora pode ser a ideia de outro ou outra. Gente, enfim, tá, foi difícil falar tudo isso, nem sei se ficou entendível o meu pensamento ou o que eu quis dizer. Mas vamos lá. Agora é um momento também que a gente precisa pensar dentro da nossa realidade contemporânea, de que forma a gente pode usar as nossas ideias, os nossos conteúdos, com tudo o que nós temos de favorecimento da e para nossa realidade. Então, nós temos os meios tecnológicos, nós temos a informática, nós temos a tecnologia, que eu já falei, né? Meios tecnológicos, que podem ser usados a favor daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente produz, que nós temos que favorecer e potencializar ainda mais o nosso processo criativo com todas essas ferramentas disponíveis. Então, de que forma a gente pode conciliar e fazer disso um mecanismo de aprendizagem, ou de interesse, ou de movimento, ou de transformação para alguém. E quando eu falo alguém, sempre também a gente se coloca nisso, né? A primeira transformação vem de dentro, do querer fazer, pro finalmente fazer, e até repercutir e atingir. Então, vamos lá. Vamos pensar, quando eu falo vamos, eu tô falando eu também, vamos pensar que ideia nós temos e podemos auxiliar com algum aplicativo de celular que seja. Um vídeo interativo. Gente, pode ser algo simples, sabe? Um vídeo interativo, uma troca de roupa, eu puxo uma roupa e de repente vem outra roupa. O que eu quero trazer com aquilo? Porque é importante a gente trazer significados para as coisas também. Então pensem em algo que vocês gostariam de fazer
Mesmo que isso seja uma tarefa da semana para vocês pensarem em algo, produzirem em algo e usar a tecnologia a favor do fortalecimento daquilo que você tem para dizer ou para produzir. Combinado? Vamos fazer isso? Eu vou pensar aqui o que eu tenho de ideia no momento e transformar isso como uma fonte de comunicação informativa, impactante, interessante. Gente, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do que eu disse, do que eu ensinei, do que eu tentei falar aqui pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Bom, então agora eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de tecnologia e criatividade que eu passei para os meus alunos no período de aula, na época que eu ainda estava exercendo a função de professora de artes. Pois é, se eu ainda não havia contado isso para vocês, esse é o momento de vocês saberem. Infelizmente não estou trabalhando mais na escola e não faço mais parte da equipe de professores. Mas, na época, eu havia dado essa atividade. É uma atividade em que os alunos precisariam usar da criatividade do seu processo de criação para resolver um possível problema, que é o problema de passar pelo buraco com uma nova invenção tecnológica imaginativa que os alunos teriam que criar. Aqui eu explico um pouco da atividade e logo em seguida mostro o meu exemplo. Agora é a sua vez. Vamos lá. Pense de que forma criativa você pode solucionar um problema. Esse foi o meu, mas qual será o seu? Tchau, tchau e até o próximo!